Hoje nós falaremos sobre sistemas lineares, é a frente 2, aula 14, página 263. Vamos lá, sistemas lineares. Primeiro, o que são equações lineares? Equações lineares são sentenças abertas de primeiro grau em uma ou mais variáveis que não apresente produto entre variáveis. É uma equação linear, então. Exemplos de equação linear. X menos 5y mais 3e menos w é igual a zero. Perceba que não apresenta produto entre variáveis, por isso é uma equação linear. 2x mais 3y mais 4z mais 5w é igual a zero. Não apresenta produto entre variáveis, apenas sentenças abertas do primeiro grau. X mais 4y mais 7 igual a 3 menos 2w, não apresenta produto entre variáveis, apenas variáveis do primeiro grau, portanto, é uma equação linear. Agora, exemplos de equações que não são lineares. Portanto, 2x², o x² é o produto entre variáveis. Portanto, essa daqui não é uma equação linear. 2x mais 3yz mais w é igual a 4, tem o y vezes z, é o produto entre variáveis, portanto, não é uma equação linear. E 2x mais 3y mais 4 sobre z igual a 5, também não é uma equação linear por causa do z aqui embaixo, z elevado a menos 1 seria, né? E as sentenças devem ser todas do primeiro grau, todas as variáveis do primeiro grau. E, por outro lado, 2 raiz de x. Raiz de x também não é do primeiro grau, portanto, é uma equação não linear. Bem? Então, vamos lá. Sistema linear é o conjunto de equações lineares. Vamos, então, a um exemplo de sistema linear. X mais y igual a menos 2 e 2x mais 3y igual a 4. Isto seria um sistema linear. X mais y menos z é igual a 5 e 2x menos y mais z é igual a 0. Também é um exemplo de equação linear. Sistema linear, aliás. X menos y mais z igual a 4, 2x mais y mais 3 é igual a 0 e x mais y mais z igual a 0. Também é um sistema linear. Por quê? Porque só tem, as variáveis são todas do primeiro grau, tá? Não tem erro nenhum aqui. Além disso, todos os sistemas lineares podem ser escritos na forma matricial. Como assim? Então, por exemplo, esse sistema aqui. Como a gente faria para escrever na forma matricial? Ora, seria um produto entre matrizes. Então, o produto entre matrizes seria aqui, 1, 1, aqui, 1, 1, 2, 3. E XY. Por quê? Porque o produto entre matrizes, talvez você não se lembre, é linha vezes coluna. Luiz, Cláudio, linha vezes coluna. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, vai dar x mais y igual a menos 2, que é exatamente isso aqui. Fazendo aqui, Luiz, Cláudio, linha vezes coluna. 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 4. Então, seria a forma matricial. Beleza? Esse outro sistema também pode ser escrito na forma matricial. A matriz dos coeficientes seria 1, 1 menos 1, 2 menos 1 e 1. Olha lá, 1, 1 menos 1, 2 menos 1 e 1. A matriz de variável será exatamente a ordem que aparece aqui, x, y e z. Aqui vai ser x, y e z. E por que aqui é coluna, professor? Porque na multiplicação de matrizes é Luiz, Cláudio, linha vezes coluna. Primeiro vezes o primeiro, dá x. Segundo vezes o segundo, dá y. Terceiro vezes o terceiro, dá menos z. Tudo isso igual a 5. E aqui embaixo exatamente a mesma coisa. Primeiro vezes o primeiro, 2x. Segundo vezes o segundo, menos y. Terceiro vezes o terceiro, dá z igual a 0.
Tudo bem? E isso tudo igual a 5, 0. Ok? Vamos lá, então. E o terceiro e último sistema também pode ser escrito na forma matricial. Olha só, a matriz dos coeficientes. 1 menos 1, 1. 2, 1, 3, 1, 1, 1. 1 menos 1, 1. 2, 1, 3, 1, 1, 1. Aqui, ó, XYZ, XYZ. E aqui é a matriz do resultado, ó, 4, 0, 0. Então, aqui vai ficar 4, 0, 0. Então, você escreveu um sistema na forma matricial. Portanto, este aqui seria o sistema na forma matricial. Tudo bem? É um pouquinho abstrato esse começo, mas depois vai piorar bastante ainda, tá? Mas é só uma curiosidade essa parte, né? Além disso, a gente pode resolver o sistema pelo método matricial. Gente, isso aqui eventualmente cai no vestibular. Cai. Mas é mais no sentido de curiosidade, né? Não chega a ser um nível muito alto. Então, ó, olha só, tem um sistema 2 por 2 e o autor quer que a gente resolva pelo método matricial. Como a gente vai fazer? A gente vai escrever primeiro o sistema na forma de matriz. Então, olha só, 1, 2, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 3, XY, XY, e a matriz de resultado, 5, 7. Aqui ficaria o 5, 7. Bom? Então, essa primeira matriz aqui, ó, a gente vai chamar de matriz A. Esta segunda matriz, nós chamaremos de matriz X. Então, A vezes X é igual à matriz B. A vezes X é igual a B. Então, o que dá para eu fazer aqui? Dá para eu multiplicar pela matriz inversa, pela esquerda. Se eu multiplicar pela matriz inversa pela esquerda, vai ficar assim, ó. A menos 1 pela esquerda, portanto, ficará A menos 1 vezes A vezes X igual a menos 1 vezes B. Lembrando que A vezes A menos 1 é a matriz identidade. Portanto, ficará identidade vezes X é igual a menos 1 vezes B. E a identidade vezes X será igual à própria matriz X. Em outras palavras, a matriz X, que é o XY, vai ser a inversa de A vezes a matriz B. A inversa de A vezes a matriz B, já vai dar a resposta direta. Louco, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para achar a inversa de A? Bom, a matriz A é essa azul. A matriz A é essa azul. A inversa, a gente usa aquela regrinha do PPSS dividido pelo determinante. Como assim? PP, permuta diagonal principal, troca o sinal da secundária e divide pelo determinante. Então, permuta principal, troca o sinal da secundária e divide pelo determinante. Então, olha só. O determinante aqui, ó, dá 3 menos 2, o determinante dá 1. Então, permuta principal. Era 1 e 3, vai ficar 3 e 1. Troca o sinal da secundária. É 2 e 1, vai ficar menos 2 e menos 1. Então, vai ficar 3 e 1, menos 2 e menos 1. Então, seria A menos 1. A menos 1 é a inversa. A menos 1 vezes B vai dar a matriz X. Então, vou pegar essa matriz aqui e multiplicar pela matriz B, que é o 5, 7. A menos 1 vezes o 5, 7. Se eu fizer essa multiplicação, lembrando que a multiplicação é Luiz Cláudio. Primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 7, menos 14. 15 menos 14 dá 1. Bom, então, x é igual a 1. A outra aqui já tem o 2 aqui, mas vamos conferir, ó. Luiz Cláudio. Primeiro vezes o primeiro dá menos 5. Segundo vezes o segundo dá 7. 7 menos 5 dá 2. Portanto, conjunto verdade,
será 1 e 2. Ou seja, o x é igual a 1 e o y é igual a 2. Método matricial de resolução. Professor, alguém vai exigir que resolva pelo método matricial? Claro que não, né, gente? Outra, se a gente substituísse aqui, ia ser bem mais fácil que isso aqui. Só estou te mostrando para você saber que existe, tem como resolver pelo sistema matricial. Mas acho que de todos os métodos, esse é o pior de todos, tá? Esse é o pior de todos para a gente resolver. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A gente está explorando alguns métodos de resolução, tá bom? Então, olha lá, ó. Um outro método de resolução é o seguinte: tem um sistema. E eu quero resolver ele pelo teorema de Cramer. Como eu devo fazer? Eu vou escrever ele na notação matricial. Então, vamos escrever ele na notação matricial. Escrevendo ele na notação matricial, vai ficar assim, ó, 1 e 1, 1 e menos 1, né? A matriz dos coeficientes. Então, ó lá, 1 e 1, 1 e menos 1, depois x e y, depois 5, 3 é a matriz de resultado. Então, a matriz dos coeficientes, a gente vai chamar de D. E a gente vai calcular esse determinante, que é a matriz dos coeficientes. Então, olha só, a gente vai calcular o determinante da matriz dos coeficientes. A gente chama isso de D. Então, D é 1, aqui é menos 1, aqui é 1 e 1. Resolvendo, vai dar menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 vai dar menos 2. Bom, então, D é igual a menos 2. E o dx? Como é que a gente faz o dx? O dx, no lugar do x, eu coloco a matriz de resultado. Então, esse determinante a gente chama de dx. Então, ó, no lugar do x, eu coloco a matriz de resultado. Então, vai ser, ó, 5, 3, coloco aqui, ó, 5, 3, e o resto eu repito normalmente, 1 e menos 1. Se eu calcular esse determinante, vai dar menos 5, menos 3. Menos 5, menos 3, resultará em menos 8. Tudo bem? E, finalmente, a gente tem o dy. O que seria o dy? Você pega a coluna do y e vai substituir pela coluna de resultado. Você vai colocar aqui, ó, 5, 3. O resto você repete normalmente. Então, ó, o D aqui vai ficar 1 e 1, e depois 5 e 3, tá bom? Repete normalmente. Multiplicando aqui vai ficar 3 menos 5. 3 menos 5 será menos 2. E agora a gente vai calcular o x e o y. Como a gente faz para calcular o x e o y? O x é igual a dx sobre d. O x é igual a dx sobre d. Eu tenho dx e tenho d. Então, vai ser menos 8 sobre menos 2. Menos 8 sobre menos 2, x é igual a 4. Beleza? Menos 8 dividido por menos 2, o x é igual a 4. E o y, quanto vale? O y valerá dy sobre d. dy sobre d seria menos 2 sobre menos 2. Então, y é menos 2 sobre menos 2, portanto, y é igual a 1. Bem? Então, x é igual a 4, y é igual a 1. Olha que interessante, se você colocar o 4 e o 1 aqui, ó, vai dar certinho. Ó. 4 mais 1, 5. 4 menos 1, 3. Então, a regra de Cramer realmente funciona. Então, o que você vai precisar fazer? Calcular o d, depois o dx e dy. E se tivesse três variáveis? D, dx, dy, dz. E aí, o x é dx sobre d e o y é dy sobre d. Se tivesse o z, seria o dz sobre d. E assim vai. Tá bom? E aí, basta você dividir um pelo outro. Portanto, conjunto verdade será 4 e 1. Então, esta aqui é o que a gente chama de teorema de Cramer, ou regra de Cramer, para a resolução de sistemas lineares. Bem? Tem mais formas? Claro que tem. Ó, tem a interpretação geométrica, né? Então, ó, é exatamente o mesmo sistema.
x mais y é igual a 5 e x menos y é igual a 3. Como é um sistema linear, eu posso escrever ele na forma de reta no plano cartesiano. Então, olha só, isso aqui é uma equação de reta, isso aqui também é uma equação de reta. Eu coloco essas duas retas no plano cartesiano. Então, a gente isola o y para a gente ter a equação reduzida. Então, y é igual a 5 menos x, o y é igual a 5 menos x. E aqui, ó, o y é igual a x menos 3. O y é igual a x menos 3. Então, tenho as duas equações reduzidas. Se eu fizer o gráfico das duas equações reduzidas, fazendo o gráfico de 5 menos x, então, ó, quando x for zero, então x é zero. 5 menos 0, 5. Então, y é 5. Depois, quando o y for zero, 5 menos x é igual a zero, portanto, x é igual a 5. Bom? Então, ó, essa equação vai ser uma equação do primeiro grau, que passa pelos pontos 0 e 5 e 5, 0. Se passa pelos pontos 0 e 5 e 5, 0, então, essa seria a equação da reta azul. Já a equação da reta vermelha, a gente teria que fazer. Então, a gente joga dois pontos, né? No gráfico y é igual a x menos 3. Quando x for zero, o y é menos 3. Quando x for zero, o y é igual a menos 3. E quando o y for zero, o x é igual a 3. Quando o y for zero, o x é igual a 3. Coloco esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Então, a gente tem o 0 e menos 3 e o ponto 3 e 0. Essas duas retas, elas vão se cruzar em um ponto. Esse ponto seria a solução do sistema. Talvez você não se lembre, mas a solução do sistema anterior foi 4 e 1. Portanto, esse ponto representa o ponto 4 e 1, ou seja, x igual a 4, y igual a 1. X igual a 4, y igual a 1. Tudo bem, gente? Então, seria 4 e 1. Beleza? Então, ó, como as retas se encontram em um único ponto, o sistema é possível e determinado. Então, ó, um sistema linear, quando ele se cruza, ele tem uma solução. Se ele tem uma solução, é um sistema possível e determinado. Tudo bem? Seria um sistema possível e determinado. Conjunto solução verdade, 4 e 1. Beleza? Vamos continuar, então. Ó, vamos resolver pelo teorema de Cramer esse sistema aqui, ó. X mais y é igual a 5 e 2x mais 2y é igual a 8. Claro que ele tem a notação matricial. A notação matricial seria essa daqui, ó. 1, 1, ó, 1, 1, 2, 2, 2, 2. XY, XY, e o resultado 5 e 8, tá aqui. Beleza? Se você fizer o Luiz Cláudio, você volta exatamente no mesmo sistema. Por isso que ele está na notação matricial. Depois eu tenho que calcular o D. Se eu calcular o D, vai dar 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Então, o determinante deu 0. Beleza? Vamos calcular o dx. Como é que calcula o dx? Pega o resultado e coloca na coluna do x. Você vai colocar o 5 e 8 aqui na coluna do x. Então, vai ficar assim, ó, 5 e 8, 1 e 2. Calcula, vai dar 10 menos 8. 10 menos 8 dá 2. Bom? Então, o dx é igual a 2. E o dy? Pega a coluna de resultado, 5 e 8, e coloca aqui, ó, no resultado. Então, dy vai ser 1, 2, 5 e 8. Calcula, dá 8 menos 10, dará menos 2. Se eu fizer por Cramer, então, x é dx sobre d. Então, o x é 2 sobre 0. Se é 2 sobre 0, lembra do primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por 0. Portanto, a gente não pode dividir por 0. Então, esse sistema seria um sistema impossível.
Então, o conjunto verdades já vai ser o vazio, beleza? Se eu calcular o dy, o y é dy sobre d, então o y é 3 sobre 0. Na verdade, não é 3, né? Aqui é menos 2, né? Eu errei. Então, aqui ó, é menos 2 sobre 0. Mas não vai mudar em nada, né? A resposta vai continuar sendo conjunto vazio. Lembrando que aqui não é 3 e 0, será menos 2 e 0. Depois eu já conserto e mando para vocês a versão atualizada dos slides, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a interpretação geométrica. Gente, é a interpretação geométrica disso aqui. Como será que é, hein? Como será que é um sistema impossível? A gente viu que a solução é quando ele se cruza, né? Então, olha só. A gente vai fazer a equação reduzida de todo mundo. Então, y é igual a 5 menos x. E aqui, ó, 2y é 8 menos 2x. Passo 2 dividindo, então dá 4 menos x, tá bom? Então, tem as duas equações reduzidas. Fazendo o gráfico de 5 menos x, quando x for 0, o y é igual a 5. Então, quando x for 0, o y é igual a 5. E quando o y for 0, o x será igual a 5. Bem? Então, existem essas duas possibilidades. Fazendo o gráfico, então, se a gente fizer o gráfico, a gente estará diante do ponto 0,5 e do ponto 5,0. Então, o gráfico vai ser uma reta decrescente, tá bom? Esse seria o gráfico da reta azul. Já a reta vermelha, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Quando x for 0, o y será 4. E quando o y for 0, o x será 4. Tudo bem? Então, vamos colocar os dois pontos aqui, ó. Então, vai ficar 0 e 4 e 4 e 0. Se eu fizer o gráfico, perceba que dará duas retas paralelas. E duas retas paralelas nunca se encontram. Como elas nunca se encontram, elas nunca vão se cruzar. E se elas nunca se cruzam, eu estou diante de um sistema impossível, pois ele não tem solução. Ou seja, ele não tem ponto em comum entre as duas retas, tá bom? Seria um sistema impossível. Olha agora aqui, ó. Esse problema aqui, interpretação geométrica de x mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10, tá? Se a gente isolar o y, a gente vai obter assim, ó. Aqui a gente vai obter 5 menos x, e aqui também vai ser 5 menos x, beleza? As duas retas são iguais. Se eu fizer o gráfico aqui, vai dar 0, 5 e 5, 0, que é exatamente o mesmo, né? Então, 0, 5 e 5, 0, seria essa reta. Se você fizer jogar os pontos em y igual a 5 menos x, vai dar exatamente a mesma coisa. 0, 5 e 5, 0. Então, vai ficar, ó, 0 e 5 e 5 e 0. Então, as retas, elas são coincidentes. São coincidentes. Então, elas têm infinitos pontos em comum. Se elas possuem infinitos pontos em comum, então, vai ser solução, desde que uma seja x e o y seja 5 menos x. Se ocorrer isso, vai ser solução. E há infinitas possibilidades disso ocorrer. Se a gente chamar o x de alfa, que é mais comum, se a gente chamar o x de alfa, a solução seria x e 5 menos x. Se a gente chamar o x de alfa, onde alfa é uma variável real, então a solução seria alfa e 5 menos alfa, para qualquer alfa real. Então, isso aqui é a solução de um sistema possível e indeterminado. Possível porque ele tem solução, indeterminado porque são infinitas soluções. Então, é um sistema possível e indeterminado, tá bom? Sistema possível e indeterminado. Bom,
Resumo, então, para vocês. Se a gente escalonar um sistema linear e, gente, lembrando que o escalonamento eu vou ensinar vocês no próximo slide, tá? No próximo slide. Então, ó, se a gente fizer o escalonamento e chegar a um resultado das variáveis, se a gente chegar no resultado das variáveis, ou seja, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, então vai ser uma única solução. Portanto, estaremos diante de um sistema possível e determinado. Se a gente chegar a uma sentença falsa, por exemplo, 2 sobre 0, 3 sobre 0, 4 sobre 0, qualquer número não nulo sobre 0, ele será um sistema impossível, porque não existe um número dividido por 0. E se ao escalonarmos a gente chegar em uma sentença verdadeira, como por exemplo, 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3 e assim por diante, ou 0 dividido por 0, que é uma indeterminação matemática, não é uma coisa impossível, 0 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Então, a gente vai estar diante de um sistema possível e indeterminado. Então, ele terá infinitas soluções. Beleza? Então, vamos lá. Resolveu o sistema, chegou numa solução, então ele é SPD. Resolveu o sistema, chegou numa sentença falsa, 0 igual a 1 ou coisa assim, sistema impossível. Resolveu o sistema, chegou numa equação verdadeira, por exemplo, 1 igual a 1, 2 igual a 2 e assim vai, estará diante de um sistema possível e indeterminado. Ok? Pronto, já estamos ao vivo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai classificar e resolver 3 sistemas lineares. O primeiro sistema é esse aqui, ó. X mais 2y, perdão, não é esse não. X mais y mais z é igual a 2. Menos x mais 2y mais z é igual a menos 1. E a terceira equação, que é x menos y menos 3z é igual a menos x. Depois a gente vai ficar concentrado só em eliminar o y. Vai formar uma escadinha e a gente vai conseguir resolver o sistema. Para eu eliminar o x aqui, ó, dessa equação, basta fazer o seguinte. Multiplico por 1 a primeira e somo na segunda. Se eu multiplicar por 1 a primeira e somar na segunda, eu vou conseguir escalonar o sistema. Então, o sistema vai ficar assim, ó. X mais y mais z é igual a 2. Se a gente escalonar, vai ficar, ó, 1 vezes x, x menos x, 0. 1 vezes y, y mais 2y, 3y. 1 vezes z dá z, mais z, mais 2z. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então, seria o sistema esse aqui. Beleza? Perceba que eu eliminei o x aqui. Eu vou ficar concentrado só em eliminar o x. Se eu eliminar o x agora, eu posso eliminar o x aqui, ó, dessa última equação. Como eu faço para eliminar o x? Eu vou fazer o seguinte. Eu pego a primeira equação, multiplico por menos 1 e somo na última. Se eu pegar a primeira equação, multiplicar por menos 1, somar na última, eu consigo eliminar o x. Então, ó, menos 1 vezes x, menos x, mais x, 0. Menos 1 vezes y, menos y. Menos y, menos 2y. Menos 1 vezes z, menos z. Menos 3z dá menos 4z.
E menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 menos 4 será igual a menos 6. Ok? Perceba que até agora eu eliminei somente o x. Se eu eliminei somente o x, ó, é como se a primeira etapa do sistema tivesse sido resolvida. Agora eu posso eliminar ou y ou z, né? O z está muito fácil de resolver aqui, ó. Então a gente vai eliminar o z. Como eu posso eliminar o z? Ora, eu posso eliminar o z fazendo o seguinte, multiplicando por 2 esta segunda e somando a terceira. Perceba que agora, como eu já eliminei o x, eu esqueço a primeira e só vou trabalhando com essas duas aqui. Portanto, o sistema escalonado vai ficar assim, ó. O sistema escalonado vai ficar assim. X mais y mais z. X mais y mais z é igual a 2, que a gente já tinha resolvido. Depois, vermelho. 3y mais 2z é igual a 1. 3y mais 2z é igual a 1. E a última equação vai ficar da seguinte maneira, ó. 2 vezes 3y dá 6y. 6y menos 2y dará 4y. 2 vezes 2z dá 4z. 4z menos 4z dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 6 dá menos 4. Perceba que agora, ó, eu já consigo encontrar o valor de y rapidamente. Menos 4 sobre 4, o y é igual a menos 1. Beleza? Já encontrei o valor de y. Se o y é menos 1, jogo aqui. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 passa para cá, vai ficar mais 3. Então vai ficar 4 é igual a 2z. Passo 2 dividindo, 4 sobre 2, z é igual a 2. X mais y mais z é igual a 2. Se aqui é 2 e aqui é menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, x deve ser 1 para que eu some e dê 2. Tudo bem? Portanto, como aqui eu encontrei o valor de x, de y e de z, eu estarei diante de um sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? É o que tem uma única solução. Portanto, a única solução nesse sistema será a solução do sistema. Eu vou colocar conjunto verdade, tá? Para a gente não confundir. Conjunto verdade será, você vai colocar primeiro o valor de x, que é 1, depois o valor de y, que é menos 1, depois o valor de z, que é 2. Gente, ó, não se esqueça, cuidado com a representação. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar primeiro uma chave, e depois da chave você vai colocar um parênteses. Coloca a chave e depois um parênteses. Colocando a chave e o parênteses, coloca o x, o y e o z como resposta. Então a resposta é o x, depois o y e depois o z. Tá bom? Que é a ordem que aparece aqui, x, y, z. Você vai colocar o mesmo de resposta. Tá bom? Então esse é um exemplo de escalonamento de um sistema de 3 equações por 3 incógnitas, possível e determinado. É um sistema possível e determinado. É um SPD. Beleza? Vamos para um exemplo de número 2. Um exemplo de número 2. O exemplo de número 2, ele quer que eu resolva o seguinte sistema. X mais 2y mais 3z, então vamos lá, ó. X mais 2y mais 3z,
x mais 2y mais 3z é igual a 5. X mais 2y mais 3z é igual a 5. X mais 3y mais 2z, x mais 3y mais 2z é igual a 6. E, finalmente, 2x mais 5y mais 5z (2x mais 5y mais 5z) é igual a menos 10. Beleza? Então, olha só. Esse seria o sistema número 2 que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, ó, a gente quer escalonar o sistema. Para nós escalonarmos o sistema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se concentrar inicialmente em eliminar as primeiras variáveis, aqui ó, o x, tá bom? Então eu vou me concentrar em eliminar o x, né? E como eu farei para eliminar o x? Vamos pensar, para eliminar esse x aqui ó, da segunda, basta eu fazer o seguinte, basta multiplicar a primeira por menos 1, você multiplica a primeira equação por menos 1, e soma na segunda. Se você fizer isso, o sistema equivalente vai ficar x só muda na ponta da flecha, mais 2y mais 3z é igual a 5. Depois, menos 1 vezes x dá menos x. Menos x mais x, 0. Me concentro só em eliminar o x inicialmente. Menos 1 vezes 2y, menos 2y. Menos 2y mais 3y dará y. Menos 1 vezes 3z dá menos 3z. Menos 3z mais 2z dá menos z. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 mais 6 dá 1. Tudo bem? Então, ó, eliminado o x da primeira equação. Já para eu eliminar o x da última equação, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 2. Multiplico por menos 2 e somo. Multiplico por menos 2 e somo. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2x mais 2x dá 0. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Menos 4y mais 5y dá y. Menos 2 vezes 3z dá menos 6z. Menos 6z mais 5z dá menos z. Opa! Igual. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 menos 10 dará menos 20. Beleza? Então, ó, o sistema ficou dessa forma aqui. Olha que louco. Se y menos z é igual a 1, tem como y menos z ser igual a menos 20? Claro que não, né? Não tem como. Olha só. Se você olhar, vamos supor que você não tenha percebido, tá? E você vai continuar o escalonamento. Se você continuar o escalonamento só com essas duas, ó, tem que eliminar o y, certo? Então, o que eu faço? Multiplico por menos 1 e somo. Se eu fizer isso, o sistema resultante vai dar o seguinte, ó. Menos 1 vezes y, menos y mais y, 0y. Menos 1 vezes menos z dá mais z. Mais z menos z, 0z. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 menos 20, menos 21.
Então, isso tudo é igual a 0, é igual a menos 21, correto? Gente, se 0 é igual a menos 21, eu estou diante de uma sentença falsa. Se essa sentença é falsa, quer dizer que esse sistema é impossível. Ó, sistema é impossível ou incompatível, tanto faz. Se o sistema é impossível, o conjunto solução ou verdade será 0, tá bom? Ó, vou dar alguns detalhes aqui, ó, do sistema impossível. Olha só que legal. Se você somar as duas equações, está dando a de baixo, ó, x mais x, 2x. 2y mais 3y, 5y. E 3z mais 2z dá 5z. 5 mais 6 teria que dar 11, está dando menos 10. Por isso que é um sistema impossível ou incompatível. Se você percebesse logo de cara, você já poderia falar logo de cara que o sistema é impossível sem problema nenhum, tá bom? Quero pedir aí a atenção especial do meu aluno Ricardo, tá bom? Então vamos lá, Ricardo. Queria que você prestasse muita atenção nessa questão. Não só o Ricardo, como todos, pois é uma questão bem complicada. Aparentemente é só mais um sistema, mas eu vou mostrar alguns detalhes que tem esse sistema. Olha só, x mais 2y mais 3z, x mais 2y mais 3z é igual a 5. X mais 3y mais 2z é igual a 6. Olha só, as duas equações são iguaizinhas, hein? Só que a última é x mais y mais 4z, x mais y mais 4z, que é igual a 4. Tudo bem? X mais y mais 4z é igual a 4. Tomara que eu tenha copiado certinho. Vamos lá, gente. Ufa. Então vamos lá. A gente vai ter que escalonar esse sistema, correto? Então o primeiro passo seria sempre, a gente sempre vai tentar formar uma escadinha aqui no sistema. Então vamos lá, a gente vai tentar formar a escada. Para formar a escada, a gente vai eliminar o x. E como a gente elimina o x aqui, ó? Basta multiplicar a primeira equação por menos 1 e somar as outras duas. Porque se eu somar as outras duas, já elimina os dois valores de x. Tudo bem? Então, olha só. O sistema vai ficar assim. X mais 2y mais 3z é igual a 5. Beleza? E aqui a gente tem menos x mais x dá 0. Menos 2y mais 3y dá y. Menos 3z mais 2z dá menos z. E menos 5 mais 6 dá 1. Beleza? Menos 1 vezes x, menos x, mais x, 0. Menos 1 vezes 2y, menos 2y, mais y, menos y. Menos 1 vezes 3z dá menos 3z, mais 4z, mais z. É igual. Menos 1 vezes 5, menos 5, mais 4, menos 1. Olha que interessante. As duas equações vermelhas, elas são idênticas.
elas só foram multiplicadas por menos 1. Então, com certeza, essas duas equações são idênticas. Ora, se essas duas equações são idênticas, ó, se você somar elas, olha o que vai acontecer. 0y mais 0z é igual a 0. Então, vai dar 0 igual a 0. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. O que isso significa? Significa que essas duas equações são iguais. Se as duas equações são iguais, uma eu posso jogar fora. Se as duas equações são iguais, uma eu posso jogar fora. Correto? Então, ó, uma das equações eu vou jogar fora. E a equação que eu vou jogar fora vai ser a última. Vou ficar só com a segunda. Pode ser qualquer uma, tá? Então, meu sistema ficou assim. E agora, o que está acontecendo aqui? Eu tenho três incógnitas, o x, o y e o z. X, o y e o z, então eu tenho três incógnitas e duas equações. Quando eu tenho mais incógnita do que equação, então eu vou ter que usar o alfa. Professor, como é que eu uso o alfa nesse caso? Meu querido aluno, vou te mostrar agora. Vai ficar bem estranho. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai chamar qualquer letra de alfa. Pode ser o x, o y ou o z, tá? Eu vou pegar a última letra e vou chamar de alfa. Se eu chamar a última letra de alfa, então eu estarei diante de x igual, z igual a alfa. Então vou reescrever o sistema com z igual a alfa. Então vai ficar x mais 2y mais 3 alfa igual a 5. X mais 2y mais 3 alfa é igual a 5. E y menos alfa é igual a 1. Só que para eu resolver o sistema, eu tenho que tratar o alfa como um número e não como uma letra. Se alfa é um número, vou jogá-lo para o lado dos números. E se eu jogar esse valor para o lado dos números, nós teremos o seguinte. X mais 2y é igual a 5 menos 3 alfa. O alfa está do lado dos números. E y é igual a alfa mais 1. E aqui ocorre uma coisa muito interessante. Ó, perceba que eu encontrei o y. Já tenho o z, já tenho o y. Só falta o x. Como é que eu faço para encontrar o x? Basta jogar o y na primeira equação. Se eu jogar o y na primeira equação, eu obterei x mais 2 vezes. Quanto vale o y? Alfa mais 1? Então joga aqui, ó. 2 vezes alfa mais 1 é igual a 5 menos 3 alfa. Então, x mais 2 alfa mais 2 é igual a 5 menos 3 alfa. Então, dá para o x seria igual 5 menos 2, 3. E aqui vai ficar menos 2 alfa, vai ficar menos 5 alfa. Então, achei o x. Portanto, o conjunto solução ou verdade, deixa eu ver se cabe aqui, cabe. Conjunto solução ou verdade será, você vai colocar o x, o y e o z. O x vale 3 menos 5 alfa, que é o x, o y, que é alfa mais 1,
e o z, que é alfa. O x, que é 3 menos 5 alfa, o y, que é alfa mais 1, e o z, que é alfa. Com alfa, para qualquer alfa, elemento dos reais. O alfa pode ser qualquer número real. Portanto, ó, o conjunto solução ou verdade seria este aqui. Tudo bem? Ricardo, ficou mais claro agora para você, meu amigo? Essa parte é um pouco complexa, cara. Complexa e teórica aí. Opa! Então a gente só vai usar o alfa, só vai usar o alfa quando tem mais equação, mais incógnita do que equação. Mesmo que isso às vezes não pareça, não tá tão claro assim, né? Mas depois quando você escalona, você vê que na verdade tem mais equação do que incógnita. Tudo bem? Bom, gente, aula completa. Vamos agora para os exercícios. Eu acho que eu fiz num nível tão alto que vocês vão achar os exercícios muito, 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 muito fáceis. Olha só. Página 267, para quem está com a apostila aí. Página 267. Questão número 1. Página 267, a questão número 1, diz o seguinte. Página 267, questão número 1, PUC Rio Grande do Sul. O sistema 2x menos y é igual a 3 e menos x mais 2y é igual a 4. É esse sistema aqui. O autor quer que você escreva ele na notação matricial. Como a gente vai escrever esse sistema na notação matricial? Então, olha só, os coeficientes são 2 menos 1 e 2. Então, eu vou colocar os coeficientes aqui, ó. 2 menos 1 e 2. Esse cara é o D da regra de Cramer. Vezes, lembrando que a multiplicação de matriz é linha vezes coluna. Luiz Cláudio, linha vezes coluna. Então, esse cara vezes XY é igual a 3, 4. Tudo bem? Esse cara vezes XY é igual a 3, 4. Se você fizer Luiz Cláudio, você chega exatamente ao mesmo sistema. Vamos ver qual alternativa que está assim. 2 menos 1 e 2, XY, 3 e 4. É a de amor, a de I love you tonight. É isso? Portanto, corresponderá à alternativa A. Tudo bem? E esta é a questão de número 1. O que vocês acharam da questão de número 1? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim! Vamos ver o que o pessoal tá achando aí da questão de número 1. Olá, a Esther achou fácil. Paulo Ricardo também achou fácil. Vamos que vamos. Vamos fazer a questão de número 2 da página 267 também. Fala o seguinte. Eu tenho aqui um sistema em que x mais 2y é igual a 4 e 2x menos y
é igual a 3. O autor quer saber qual é o valor de x vezes y. Então, tenho que encontrar o x, tenho que encontrar o y e depois fazer x vezes y. Gente, o melhor jeito aqui para se resolver, eu acho que é escalonando. Se você preferir substituição, você pode, mas eu vou fazer o escalonamento, tá? Para escalonar, basta eu multiplicar por menos 2 essa primeira linha, porque eu vou eliminar esse cara daqui, ó. Então, eu multiplico por menos 2 e somo. Se eu fizer isso, o sistema resultante vai ficar x mais 2y é igual a 4. E aqui vai ficar menos 2 vezes x dá menos 2x. Mais 2x, 0. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Menos y dá menos 5y. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Se menos 5y é igual a menos 5, então quer dizer que y seria igual a menos 5 dividido por menos 5. Então, y vale menos por menos, dá mais, 5 por 5 dá 1. O y vale 1. Se o y vale 1, eu jogo aqui 2 vezes 1, 2, 4 menos 2, x igual a 2. Tudo bem? Então, 2 e 1. Portanto, o conjunto solução ou verdade, vou colocar o conjunto verdade só para a gente treinar. Solução ou verdade, abre parênteses, abre chave, abre parênteses, 2 e 1, fecha o parênteses, fecha a chave, tá bom? Usa parênteses e chave. Por quê? Porque aqui ó, é o x e aqui é o y. É nessa ordem, 2 e 1. Só que o autor quer o produto. O produto, então, seria 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Que corresponde à alternativa B. Beleza? E aí? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Vamos ver o que vocês acharam. O que o pessoal aí tá, como o pessoal tá avaliando as questões. Olá, Esther achou fácil, Júlia achou fácil, Paulo Ricardo, superastro aí, também achou fácil. Bom, gente, agora a gente vai fazer a questão de número 3, que é uma questão da UEM. E a UEM, gente, é um vestibular que não é brincadeira. É um vestibular super complicado, a UEM. Então, mas a gente aqui vai resolver tudo. Tudo. Então, vamos lá. Questão de número 3 da UEM. Diz o seguinte. O sistema 2x. Gente, se tiver alguma coisa errada, por favor, me avisem, porque pensou resolver tudo isso aqui depois ver que copiou alguma coisa errada? Esse sistema, o sistema linear A, assinale o que for correta. 4x mais 4y mais 5z menos 3 é igual a 0. E x mais y mais 6z mais 4 é igual a 0. Tudo bem? Então, este aqui, ó, seria o sistema. Item A, o sistema linear é homogêneo.
Aliás, item 01, né? O sistema A é homogêneo. Para o sistema A ser homogêneo, ele tem que ser linear e todos os números aqui devem ser iguais a zero. Então, aparentemente, ele é homogêneo. Só que não. Por quê? Porque dá para passar esses números para cá. E caso você passe esses números para cá, o sistema não fica mais igual a zero. Vai ficar 2x mais 3y mais 4z é igual a zero, esse não vai mudar. O segundo vai. 4x mais 4y mais 5z é igual a 3. E x mais y mais 6z é igual a menos 4. 2x mais 3y mais 4z é igual a 0. 4x mais 4y mais 5z é igual a 3. E x mais y mais 6z é igual a menos 4. Como não é todo mundo igual a 0, o sistema não é homogêneo. Portanto, sistema não é homogêneo. Não é um sistema homogêneo. Não é. Então, o item 1, falso. Deixa eu dar um destaque aqui, que a gente encontra ele em todo lugar, tá bom? O item 1, então, falso. O item 2, o sistema é possível e indeterminado. Para eu ver se o sistema é possível e indeterminado, eu terei que escalonar esse sistema. Isso mesmo, vou ter que escalonar. Gente, ó, para escalonar mais fácil, o que você pode fazer? Você pode trocar a ordem dos elementos aqui. Para você escalonar mais fácil, você pode trocar a ordem das equações, que não vai mudar nada o sistema. Então, ó, a última equação eu vou jogar para cima. Geralmente, se você colocar em ordem crescente aqui, é mais fácil, porque aí você vai multiplicando e já vai ficando certinho. Então, vou tentar deixar o x em ordem crescente. Então, ó, vai ficar essa primeiro. X mais y, esse é o item 2, né? Item 2. Ó, fala o seguinte. X mais y mais 6z é igual a menos 4. Então, x mais y mais 6z é igual a menos 4. Depois, a primeira equação, né, para deixar o x em ordem crescente. 2x mais 3y mais 4z é igual a 0. Beleza? Finalmente, a segunda. 4x mais 4y, 4x mais 4y mais 5z é igual a 3. Beleza? Então, a gente vai ter que escalonar. Se chegar em 0 igual a 0, o sistema será possível e indeterminado. 0 igual a 0, 1 igual a 1 e assim por diante. Então, vamos escalonar. A gente vai multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar na segunda. Beleza? Vai multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar na segunda. Então, vai ficar assim. Essa primeira não muda. E vamos para a segunda. A segunda vai mudar. Então, olha só. Menos 2 vezes x, menos 2x. Mais 2x, 0. Menos 2 vezes y, menos 2y. Mais 3y, dá y. Menos 2 vezes 6z dá menos 12z. Menos 12z mais 4z vai dar menos 8z. Menos 2 vezes menos 4 dá 8. 8 mais 0, 8. Beleza?
Então, ó, a gente eliminou o 2x daqui. Agora, a gente vai eliminar o 4x. Mas como a gente vai fazer para eliminar o 4x? Basta a gente multiplicar esse cara por menos 4. É bem mais fácil deixar em ordem crescente. Multiplica por menos 4 e soma aqui. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes x, menos 4x. Mais 4x, 0. Menos 4 vezes y, menos 4y. Mais 4y, 0 também. Ai, que ótimo, já vai ficar escalonado. Tomara, né? Menos 4 vezes 6z dá menos 24z. Menos 24z mais 5z dá menos 19z. Rapaz. Menos 4 vezes menos 4 dá 16, positivo. 16 mais 3 dá 19. Então, aqui, ó, o z valerá menos 1, certo? Se o z é menos 1, joga o menos 1 aqui, ó. 8 vezes menos 1 dá mais 8. Passa para cá, menos 8. Então, o y é 0. Se o y for 0 e z é menos 1, então aqui é 0 menos 6. Passa para cá, mais 6x é igual a 2. Então, o conjunto de solução ou verdade será 2, 0 e menos 1. Conjunto de solução ou verdade será 2, 0 e menos 1. Que tipo de sistema é esse? Possível e determinado. Tem uma única solução. É um sistema possível e determinado. Bom, então o 2 é falso também. Ixi, Maria. Quer ver que vai dar tudo falso? Ó, o 2 é falso também. Beleza? 2 falso. Vamos lá, já tenho 1, já tenho 2. O determinante da matriz dos coeficientes é nulo. Bom, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos aproveitar para dizer isso aqui já para vocês, que é o item 4. Tá? O que acontece? Quando o D é igual a 0, quando o D é igual a 0, o que acontece? O sistema sempre vai ser ou impossível ou possível indeterminado. Vou te explicar por quê. Por causa da regra de Cramer. O x não é igual a dx sobre d? Então, o dx vai ser um número qualquer. Por exemplo, 3 dividido por 0. E 3 dividido por 0 não existe. Por isso que o sistema é impossível quando ocorre isso. Já quando o sistema for possível e indeterminado, o x, que é o dx sobre d, vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Por isso que o sistema passa a ser possível e indeterminado. Tá bom? É uma indeterminação, por isso que o sistema vai ser possível e indeterminado. Então, se o D for 0, ele é SI ou SPI. Mas a gente acabou calculando e a gente viu que o sistema é possível e determinado. Portanto, a 4 é falsa também. Beleza? O item 4, falso também. Ixi, 1 falso, 2, 4, 2 falso, 4 falso. E assim vai. Vamos ver o 8. O que diz o item 8? Tomara que a gente esteja acertando. O item 8 diz:
x igual a 2, y igual a 0 e z igual a menos 1 é equivalente ao sistema A. Verdade. É equivalente quer dizer, sistemas equivalentes têm o mesmo conjunto de solução. Sistemas equivalentes são sistemas que têm mesmo conjunto solução. Então, o 8 é um sistema equivalente e tem o mesmo conjunto de solução. Portanto, o item 8 é verdadeiro. Até que enfim o item verdadeiro, né, mano? Estava dando falso, estava até preocupado. O 8 será verdadeiro. E o 16. O 16 é uma pergunta mais teórica. O 16 fala o seguinte: todo sistema linear homogêneo tem solução. Vamos explicar aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês. O que é um sistema homogêneo? Eu vou colocar um sistema qualquer aqui. Beleza? Esse sistema, ele é homogêneo. Por quê? Porque é tudo igual a zero. Quando é tudo igual a zero, ele caracteriza um sistema homogêneo. Tá bom? Quando é tudo igual a zero, está caracterizado um sistema homogêneo. Tudo bem? Então, esse sistema que eu estou mostrando para vocês, ele é homogêneo. Todo sistema homogêneo admite solução trivial. O que é a solução trivial? Quando a gente fala é trivial, quer dizer é muito fácil. Qual é? Se tudo é igual a zero, todas as variáveis podem assumir o valor zero. Portanto, um sistema homogêneo, ele admite sempre solução trivial, que nesse caso é 0, 0. É quando você iguala todas as variáveis a zero. É isso. Se você igualar todas as variáveis a zero, vai dar zero. E isso a gente chama de solução trivial de um sistema. Todo sistema linear tem a solução trivial? Sim, porque todos são iguais a zero. E se eu jogar todas as variáveis iguais a zero, vai ser solução. Portanto, o item 16 é verdadeiro também. O item 16 é verdadeiro também. O autor quer a soma das verdadeiras, vai ser só 8 mais 16. Então, a soma das verdadeiras, soma, será 8 mais 16, que dá 24. Tudo bem? Então, 8 mais 16 dará 24. Essa seria a soma das soluções verdadeiras. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Vamos ver o que o pessoal achou dessa questão. O pessoal está respondendo aí. O pessoal responde. Olha lá, o Paulo Ricardo achou difícil. Cara, a UEM é um vestibular super difícil, mas muito difícil. Difícil mesmo. Todas as questões são extremamente difíceis lá. Não sei se é só matemática que é assim, viu? Mas a UEM é bomba. Muito difícil.
Vamos lá? Vamos fazer então a questão, o exercício de sala número 4, uma questão da Unicamp. O exercício número 4 fala o seguinte: a figura abaixo exibe 3 círculos no plano, tangentes 2 a 2, com centros A, B e C, e raios de comprimentos A, B e C. Vixe, cara, esse desenho é complicado de se fazer. Vamos ver se consigo. Cara, por incrível que pareça, eu acho, no meu julgamento, tá muito bom esse desenho. O A, o B e o C. Então a gente tem aqui esses 3, tá? Figura abaixo exibe 3 círculos no plano tangentes 2 a 2, com centros A, B e C. Raios de comprimentos A, B e C, respectivamente. Determine os valores de A, B e C, sabendo que a distância entre A e B é 5. Se a distância entre A e B é 5, é como se eu somasse o raio de A ao raio de B. Então quer dizer, em outras palavras, que A mais B é igual a 5. Tudo bem? A distância entre A e C é 6. A distância entre o A e o C seria a soma dos raios entre A e C. Portanto, A mais C é igual a 6. E a distância entre B e C é 9. Distância entre B e C. A distância entre B e C é 9. Beleza? Então, ele quer os valores de A, B e C. Olha só, isso aqui é um sistema, né? Isso aqui é um sistema. Então, o autor quer os valores de A, B e C. Gente, aqui, ó, é muito interessante. Então, eu vou resolver da forma mais rápida possível. Se eu multiplicar a última equação por menos 1, esse sistema seria equivalente a esse sistema aqui, ó. A mais B igual a 5, A mais C igual a 6, e menos B menos C é igual a menos 9. Dá para cancelar o B com menos B e o C com menos C. Se eu somar tudo isso, vai dar 2A é igual 6 menos 9 dá menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Passo o A dividindo, o A vale 1. Passo 2 dividindo, né? 2 dividido por 2, o A vale 1. Se o A vale 1, se eu colocar 1 aqui, ó, B é 5 menos 1. Então, B vale 5 menos 1, 4. E o C, se eu colocar 1 aqui, 6 menos 1, 5. Beleza? Gente, é uma questão de segunda fase. Como é que eu ponho a resposta? Você pode escrever exatamente como está aqui.
Porque, ó, ele quer determine os valores de A, B e C. Então, você tem que apresentar o A, o B e o C. Não tem que apresentar conjunto solução, nada. A não ser que fosse assim, resolva o sistema. Resolva o sistema, aí você tem que apresentar conjunto solução. Resolva a equação, tem que apresentar conjunto solução. Mas nesse caso aqui, não. Tudo bem? Então, vai ficar somente desse modo aqui. Esse foi o item A. Vamos lá agora. Item B. O item B geralmente é bucha, né? Vamos tentar fazer. O item B diz: para A igual a 2 e B igual a 3, se A igual a 2 e B igual a 3, determine o valor de C. C maior do que B, de modo que o triângulo de vértices em A, B e C seja retângulo. Ó, então beleza. A igual a 2, B igual a 3. Então ele quer saber o valor de C. Então vamos pensar. A igual a 2, vamos pensar aqui, ó. Gente, para não desenhar de novo os círculos, porque o problema é desenhar. Opa! O problema é desenhar os círculos aqui, né? Ó, para não desenhar de novo os círculos, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui para enquadrar legal. Aí, ó, ficou enquadrado certinho. Então, ó, A igual a 2, B igual a 3. Se A é 2 e B é 3, 2 e 3. Então aqui mede 5, porque vai medir 2 mais 3. Aqui vai medir 2 mais C. E aqui vai medir o B é 3, 3 mais C. Beleza? Então, ó, A igual a 2, B igual a 3. E ele fala aqui, ó, que o maior dos lados é C. Tudo bem? Então vamos pensar, ó, se o maior dos lados é C, a hipotenusa tem que ser esse cara aqui, ó, 3 mais C. Né? Porque o maior lado é C. C, ele é maior que o maior desses dois. Então, a hipotenusa terá que ser esse cara aqui, ó, 3 mais C. Né? Por exemplo, se você for 4, aqui vai dar 7, vai ser maior que o 5. Então, a hipotenusa é esse cara aqui. Como o triângulo tem que ser retângulo, a hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se eu fizer o Pitágoras aqui, eu obterei o seguinte. Três mais C ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 2 mais C ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, obterei quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais 25. Beleza? Dá pra gente cancelar aqui, ó, C quadrado com C quadrado. Beleza? Passa esse cara pro lado de lá. Então, 6C menos 4C dá 2C. Beleza? Vamos passar o 9 pro lado de cá. Então, ó, 4 menos 9 dá menos 5. 4 menos 9 dá menos 5. Menos 5 mais 25 dá 20. Passo 2 dividindo. C igual a 10. Beleza? Passando 2 dividindo.
C igual a 10. Que o triângulo... Tá. Determine o valor de C. Então, ó, determine o valor de C de modo que os vértices de ABC sejam um retângulo. C igual a 10 centímetros. Professor, estou na segunda fase. Posso deixar a resposta assim? Pode, tranquilamente. Ele quer o valor de C. Você mostrou o raciocínio aqui e já determinou o valor de C. Tá bom? Seria isso aqui. Beleza, gente? E aí? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Vamos ver o que o pessoal tá achando aí dessas questões. Questão segunda fase, hein? Segunda fase da Unicamp. Não é aquela coisa light, né? Olha lá, a Júlia achou fácil. Gostei de ver, hein, Júlia? Parabéns. Paulo Ricardo também achou fácil. Rapaz. A outra questão tem uns números tão chato e ela é tão grande o sistema a ser montado que eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão número 5, página 267 aí, dessa página 267 é recheada, hein? Página 267 diz o seguinte: o EPA adaptado. A produção na atividade agrícola exige escolhas racionais e utilização eficiente dos fatores produtivos. Para administrar com eficiência e eficácia uma unidade produtiva agrícola, é imprescindível o domínio da tecnologia e do conhecimento dos resultados dos gastos com os insumos e serviços em cada fase produtiva da lavoura. Um agricultor decidiu diversificar a plantação nas 3 fazendas que possui, plantando feijão, milho e soja. A quantidade de sacos de 60 kg produzidos com as colheitas de feijão, milho e soja por fazenda e a receita total obtida em cada uma das fazendas está registrado no quadro abaixo. Tomando por base as informações contidas no quadro, esse agricultor vendeu o saco de milho por... Então vamos lá. Vamos ver o quadro aqui. Então, ó, a quantidade de sacos está aí e o preço, né? Ele quer saber o preço dada a receita total. Então, vamos pensar na fazenda A. Ó, eu vendi 1.200 sacos de feijão, certo? 1.200 sacos de feijão. O saco de feijão, eu vou chamar de... O preço do saco de feijão, vou chamar de F. Então, 1.200 vezes F vai dar a receita. Já o milho, 800 sacas de milho, vezes o preço por saca de milho, inclusive é isso que ele quer, vou chamar de M. Então, mais 1.500 vezes o preço do saco de soja, que é S. Tudo isso é igual a 206 mil reais. Beleza? Vamos descobrir o saco de milho aí, o preço do saco de milho. Do mesmo modo, na fazenda B, tem 800 sacos de feijão. Então, 800 vezes F. 600 sacos de milho, mais 600 vezes M, mais 1.200 sacos de soja. 1.200 vezes S seria igual a 151 mil reais. 151
R$ 1.000. Já na fazenda C, nós teríamos 1.500 vezes o saco de feijão, mais 1.000 vezes o saco de milho, mais 2.000 vezes o saco de soja, seria igual a R$ 265.000. Beleza? Este seria o sistema. E o autor quer o saco de milho. Quando o autor só quer o milho, a gente pode fazer uma alternativa, seria a gente fazer por Cramer, cara. Porque, como eu quero o milho é dm sobre d. Calculo dm sobre d, e aí a gente vai tentar resolver a questão. Mas tem algumas coisas aqui, ó, que dá para dispensar, né? Fazer desse jeito, ó. Olha só, aqui, ó, todo mundo é múltiplo de 100. Então dá para cortar 2 zeros em todo mundo aqui, ó. 2 zeros. Cortei 2 zeros em todo mundo. Nesse aqui, ó, também todo mundo é múltiplo de 100. Cortar 2 zeros em todo mundo. Já dá uma agilizada, ó. Já dá uma agilizada. E aqui também todo mundo é múltiplo de 100. Então dá para cortar também, ó. 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros, ó. Já ficou bem menor. Então sobrou 12, 8, 15, 200 e, na verdade, 2060. Então vamos ver, ó. Sobrou da primeira equação, vai sobrar o seguinte. Eu prefiro resolver na raça aqui, na marreta. Então vai ficar, ó, 12F mais 8M mais 15S é igual a 2060. Correto? Olha agora o outro aqui. Esse cara aqui, ó, além disso, dá para dividir por 2, hein? Ó, por 2, vai ficar bonito. Dividir por 2, além disso. Então, vamos lá, ó. 8F por 2, 4F. Beleza? 8F por 2, 4F. 6M por 2, 3M. 12S por 2, 6S. Agora vem 1.510 por 2. Eu vou fazer o seguinte. Eu divido 1.500 por 2. Se eu dividir 1.500 por 2, dá 750. E se eu dividir 10 por 2, dá 5. Então vai ficar 755. Vamos ver aqui, ó. Que dá para dividir por 2? Ixi, aqui não dá para dividir, não. Então ficou 15F mais 10M. Ó, dá para dividir por 5, cara. Vamos dividir. Ó, dá para dividir por 5. Então vamos lá, ó. 15F dividido por 5 vai dar 3F. Mais 10M por 5 dá 2M. 20 por 5, 4S, igual. Rapaz, olha só, 2.600 por 5. Então, pera lá, ó, 2.650. Se eu pegar 2.600 e dividir por 5, vai dar 130. 2.600 dividido por 5 vai dar 130. Só que aqui tem o 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 dá 10. Então, se eu somar os dois, vai dar 140. Então, ó, o sistema ficou assim, já tá bem menos pior, né? Bem menos pior aí que o começo. A gente pode fazer Cramer agora, mas rapaz, esses números. Número grande, né? Mesmo assim tá grande.
Será que eu acertei? 2.600 dividido por 5. Oh, aqui dá 460. É, opa. 260, não, dá 520. 520. Nada a ver. 520. Agora sim, multiplica por 2, divide por 10. Então dá 520. Isso mesmo, dá 520 mais 10, 530, cara. Nada a ver esse cara aqui. Então aqui, ó, dá 530. Agora sim. Então o sistema ficou assim, né? A gente pode tentar escalonar para achar o M. A gente pode escalonar. Aqui em cima dá para melhorar? Não, não dá para dividir por 3. Esse aqui é só braço mesmo. Então vamos escalonar, né? Fazer o quê? Vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Se eu pegar esse sistema aqui, vamos colocar em ordem crescente aqui, ó. 3F mais 2M mais 4S é igual a 1530. Perfeito. 1530. Depois, 4F mais 3M mais 6S é igual a 755. Aqui eu fiz certo? Tá, aqui está. Ó, aqui acho que eu errei também, peraí. Ó, 1.500, eu dividi por... Ah, não, aqui eu dividi por 2, tá certo. Então tá certo. E depois 3F, 3F já foi, 12F mais 8M mais 15S é igual a 2060. Aqui o cara quer testar sua paciência, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar esse cara. Tem que eliminar esse aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou eliminar o F aqui. Como é que eu elimino o F? Eu multiplico esse cara por menos 4 e somo lá embaixo. Rapaz, vai dar conta, hein? Cara, por Kramer também dá conta. O jeito que eu mais gosto, vocês já repararam, eu gosto de escalonar mesmo. Eu acho o melhor jeito que tem é esse aqui mesmo, vai escalonando. Então vai ficar assim, ó, 3F mais 2M mais 4S é igual a 530. Acho que vai ficar melhor. Ó, na última, já vou colocar na última aqui. Deixa eu colocar uma espação. Eu já vou colocar a última aqui, ó. Então vamos lá, ó. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 mais 12, 0. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Rapaz, o autor. Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 mais 15 dá menos S igual. Bom, achando um já ajuda. Menos 4 vezes 530 dá 2.120. Menos 2.120 mais 2.060 vai dar 60. Negativo. Pronto, já achei o S. Então, o S é igual a 60. Tem nas alternativas? Tem, mas ele quer saber quanto vale o M. Bom, se o S é 60, eu voltaria aqui e depois resolveria o sistema que está com duas equações aqui, ó.
Vamos ver aqui. Se eu multiplicar por 3 depois... vamos resolver, ó. O 60 já é o S. Então, esse sistema seria equivalente a 3F mais 2M, 60. 4 vezes 60 dá 240. Então, 530 menos 240 vai dar 0, 13 menos 4 dá 9, 5 menos 3 dá 2. Então, é igual a 290. Beleza? 6 vezes 6 dá 36. Então, vai ficar, ó, 4F mais 3M vai ser igual. Aqui dá 360, então dá 755 menos 360. Vai dar 5, 15 menos 6 dá 9, 7 menos 4 dá 3, 395. Ó, o sistema já está bem melhor, eu só quero M. Vamos escalonar? Escalono de novo. Posso fazer o seguinte, ó. Multiplico esse cara aqui por menos 4 e multiplico esse cara aqui por 3. Porque aí o sistema vai ficar chique demais. Ó, esse por menos 4 e esse por 3. Então, o novo sistema vai ficar... Vamos lá. Menos 12F. Menos 12F. Menos 8M. Rapaz, não sei não se um Kramer não vai, viu? Ó, se fosse 4 vezes 300, 290 vezes 4, rapaz, essa hora da noite eu vou ficando lerdo. 4 vezes 9, 36, sobe 3, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. Dá 1.160. Menos 1.160. Agora, gente, vai sair o milho. Vai sair o preço do milho. 3 vezes 4F dá 12E. 3 vezes 3M dá 9M. Nossa, vai sair bonitinho. 3 vezes 3, 95. 3 vezes 400 dá 1.200. Então, seria 1.200 menos 15. É igual... Nossa, olha que ninja, ó. Vou fazer assim, vai ficar até melhor aqui, ó. 1.200 menos 15. Porque, né? Eu sei que a resposta vai ser essa. Então, vamos lá, ó. Fazendo essa conta, se eu somar tudo, vai cancelar. Menos 8 mais 9 dá 1. É igual. 1.200 menos 1.160 dá 40. 40 menos 15 dá 25. Que corresponde à alternativa A de I love you tonight. Beleza? Então seria essa daqui, que corresponde à alternativa A. E aí, gente? Marreta essa questão, hein? Rapaz, só braço. Tô me sentindo até mais forte por ele fazer essa questão aqui. De tanta conta que eu tive que fazer. Tá louco. Cara, se você jogar o Kramer aqui, vai ficar um negócio monstruoso também. Você vai ter que escalonar a matriz de qualquer jeito. Ixi, vai dar um rolo também. Bom, e é isso aí. O que a galera achou? Deixa eu ver, o pessoal acho que não respondeu, só tá copiando. O pessoal só tá copiando. Pensei que o pessoal tinha respondido, mas não respondeu não. Beleza. Foi a 5. Vamos fazer a 6, pra gente ir dormir feliz e contente. Fácil, mas trabalhoso. Nossa, Ricardo, eu defini exatamente
Da mesma forma, meu grande amigo, superastro Paulo Ricardo. É fácil, mas é trabalhoso. Vamos lá. Concordo, olá. Nossa grande amiga Júlia concordando com a gente. Vamos fazer a 6? Questão de número 6. Fala o seguinte. A alternativa correta que indica o valor de A para que seguinte solução matricial admita somente a solução trivial. Somente a solução trivial. Então vamos lá, gente. Tem um sistema aqui o sistema matricial 602. Aqui, ó. Beleza? Esse sistema. Gente, esse sistema é homogêneo. Por quê? Porque a matriz de resultado é tudo igual a zero. Portanto, com certeza esse sistema é homogêneo. Gente, deixa eu explicar para vocês. Seguinte, pela regra de Cramer, quando D for diferente de zero, o sistema será possível e indeterminado. Se D for diferente de zero, ele tem uma única solução. Correto? Só uma solução. Exatamente uma solução. Já se o D for igual a zero, a gente se divide em dois casos. O caso em que dx ou dy ou dz e assim vai. Um deles é diferente de zero. Se um deles for diferente de zero, eu estarei diante de um sistema impossível. Por quê? Porque o dx sobre d vai dar uma divisão por zero. E não existe divisão por zero. E se o d for igual a zero, só que o dx e o dy e o dz e assim por diante, todo mundo for igual a zero, você estará diante de um sistema possível e indeterminado. Seria um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque cai em zero sobre zero, e zero sobre zero é uma indeterminação. E aí ele tem infinitas soluções, tá? Nesse caso, peraí, no SI não há solução, não há solução. Se o sistema for SI. E se for SPI, é o sistema com alfa. Há infinitas soluções. Tudo bem? Nesse caso, haverá infinitas soluções, que é a história do alfa. Vou até colocar entre parênteses aqui. Alfa. Beleza? Gente, para ter uma única solução, tem que ser a solução trivial, porque o sistema é homogêneo. Tem que ser a solução trivial. E para ser somente a solução trivial, o D tem que ser diferente de zero. Se o D tem que ser diferente de zero, então calculo D 4, 8A menos 1, 2 e 1, 6, 0, 2. Tudo isso tem que ser diferente de zero. Como a gente faz? Repete o primeiro, dá 4, 8 e A. Repete o segundo, dá menos 1, 2 e 1. Multiplicando, vai ficar 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 6 vezes 8 dá 48. Para o outro lado vai ficar menos 12A. Para cada 0
E para cá, menos com menos dá mais, 8 vezes 2 dá 16. Beleza? Então, isso aqui vai ficar menos 12A. Então, ó, 16 mais 16 dá 32. 32 mais 48 dá 80. Então, menos 12A mais 80 tem que ser diferente de zero. Passo 80 para o lado de lá. Menos 12A tem que ser diferente de menos 80. Passa o menos 12 dividindo, A é diferente de menos 80 sobre menos 12. Então, menos por menos vai dar mais. Dá para dividir aqui, ó, por 4. Por 4 é certeza. 80 por 4, 20. 12 por 4, 3. Então, A deve ser diferente de mais 20 sobre 3. Que corresponde à alternativa B.